E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam todos aí bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade no livro de Lucas, capítulo 14. Jesus cura um hidrópico no sábado. Certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos o observavam com atenção. E aconteceu que à frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado. Jesus indagou aos fariseus e aos mestres da lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, todavia, ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomando o homem pela mão, o curou e despediu-se dele. Em seguida lhe questionou: qual de vós, se o jumento ou boi cair no poço, não salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Diante disto, eles ficaram sem palavras para responder. Os humildes serão exaltados. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque, ao redor da mesa, Jesus lhes propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidado também outra pessoa ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde estás a este. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que quando passar o anfitrião do banquete, te saude exaltando: amigo, venha assumir um lugar mais importante, e assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo o que se promover será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilhar receberá exaltação. Então Jesus dirigia-se ao que o havia convidado e lhe exorta: quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te, e desta forma sempre serás recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convide os pobres, os deficientes físicos, os mutilados e os que não podem ver. Feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. A parábola do grande banquete. Quando ouvi tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partirá do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete, convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras me desculpar. Ai, está até minha coluna, nossa. Estalou. Mexi aqui. Outro convinha e explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e todo relatou ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os
a entrar para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. O custo de ser discípulo de Cristo. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então dirigiu-se à multidão e lhes declarou: Se alguém deseja seguir-me e amar a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombarão dela, proclamando: Este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para a guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem em frente, enfrentá-lo com 20.000? Meu Deus. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele se perde o sabor. Como restaurá-lo? Vamos ver. Opa! Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus come com os pecadores. Lucas capítulo 15. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura às pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com eles. A parábola da ovelha perdida. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. A parábola da moeda perdida. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achada, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: Alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho perdido. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E, consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muitas necessidades. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos.
Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si e falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida para fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Trazei também o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som de música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!